Salve a todos que nos assistem, sejam bem-vindos mais uma vez, eu sou o Rodrigo Vilela, para falar da lembrança da data de hoje, né? 1º de maio, 25 anos sem Ayrton Senna, vitimado por um acidente fatal na curva Tamburello, em Imola, durante a prova do GP de San Marino de 1994. E, bom, para quem acompanhou muito Fórmula 1 nos anos 90, né? O tem praticamente como o maior ídolo dentro do esporte. Dentre tantos que nós temos, era um que amenizava os problemas do país na época, né? 88, 89, 90, aquela pasmaceira que vivia o país no âmbito, tanto no âmbito político quanto no âmbito do futebol, né, também, porque a seleção brasileira, pelo amor de Deus, ruim de dar dó naquela época. E, bom, não vou entrar em méritos se o Senna foi melhor que o Piquet, se o Piquet foi melhor que o Senna, porque eu acho que eu devo ser um dos únicos da face da Terra que gosto igualmente dos dois. Tenho os dois como os maiores pilotos brasileiros de todos os tempos, por igualdade, entendeu? Não tem país praticamente no mundo que tenham 3 campeões geniais como o Brasil. E o vídeo hoje não é para ficar fazendo comparação de um e de outro. O vídeo hoje é para a gente relembrar algumas das melhores provas do Senna. Já adianto que a minha lista vai ser um pouquinho diferente do que muitos põem por aí. E gostaria que vocês comentassem também, que vocês deixassem seus comentários a respeito, para a gente poder comentar um pouquinho, poder falar bastante sobre esse brilhante piloto que nós tivemos. A minha lista vai começar, e desde já eu peço desculpas se faltar algum detalhe, tá? A minha lista vai começar, eu não vou pôr em ordem de preferência, eu vou colocar em ordem cronológica. A primeira vai ser o GP de Mônaco de 84, né? Senna fazia sua estreia com uma Toleman, era um campeonato que tinha o Piquet defendendo o título, defendendo um bicampeonato, com uma braba sofrível. Tinha o retorno de Niki Lauda às cabeças, ele já tinha corrido a temporada de 83, mas em 84 ele levaria o título por meio ponto, que é a menor diferença da história da Fórmula 1. E justamente nesta prova pode ter se definido o título, embora a decisão de parar a corrida quando o temporal atingiu o circuito de Monte Carlo tenha sido das mais corretas. E isso o próprio Senna disse que deveria realmente ter parado a prova porque não tinham condições nenhuma de se correr. O Prost venceu aquela corrida, mas foram computados metade dos pontos apenas. E aí, em vez de 9 pontos, na época o vencedor levava 9 pontos, ele ganhou 4,5 pontos. E ele perdeu por meio ponto. Se ele chega em segundo até o fim da prova, seriam 6 pontos. Mas também naquele ano, vê só como são as coisas. Naquele ano, Stefan Beloff fez uma prova tão genial quanto o Senna nessa de 84. Chegou em terceiro, poderia até ter vencido a corrida, mas depois a Tyrrell foi desclassificada, aí os pontos foram refeitos. Foi uma confusão só a temporada de 84. O fato é que o Senna, largando lá de 10º Quiriguistão, chegou em segundo, com uma Toleman. É sempre bom lembrar isso, porque a gente tem na história vários pilotos que conseguiram feitos com equipes nanicas. E o Senna é um desses que entra na lista, porque conseguiu um 4º lugar com uma Toleman, um 2º lugar, né? Não foi um 4º lugar, um 2º lugar. E ele ainda conseguiria pódio na temporada, ou seja, foi uma temporada muito promissora realmente, que alavancou a sua ida para Lotus e posteriormente os 3 títulos mundiais. Mas essa prova de Mônaco não podia faltar na lista, né? Sempre que se fala em Ayrton Senna, se lembra dessa prova. Outra prova que eu coloco como uma das maiores do Senna, GP da Espanha de 86. A prova é marcada pura e simplesmente pela
pela uma das menores distâncias da história do esporte motor, quando o Senna chegou na frente do Mansell por 14 milésimos. Só que pouca gente esquece que naquele ano de 86 a Lotus já começava a dar sinais de queda na sua qualidade. E o Senna levou o carro até a disputa de título, até a penúltima prova daquele ano. Não era pouca coisa, né? Convenhamos. Enquanto o Piquet, Prost e Mansell se degladiavam pelo título até o GP da Austrália, o Senna foi até a penúltima, antepenúltima prova, ainda com muitas chances de título. Ele levou a Lotus até o final, praticamente, disputando o título. E essa prova em Jerez de la Frontera mostrou bem o poder que o Senna tinha para transformar um equipamento ruim, às vezes, em competitivo, como a gente vai ver em outras corridas aqui para frente. Ele liderou boa parte da prova. O Mansell fez a primeira tentativa de ataque e passou o Senna. Aí o Senna, muitos pensaram, não, ele vai desembestar e o Mansell vai sumir do mapa. Não sumiu, o Senna voltou a assumir a liderança, o próximo passou para a segunda, aí o Mansell foi para o box, fez aquela tática desesperada, faltando 9 voltas para o fim, ele trocou os pneus, voltou 20 segundos atrás do Senna e chegou colado. Só que na última volta, o Mansell, guardem essa frase, o Mansell tentou de tudo para passar o Senna e o Senna não deixou, eu vou usar ela daqui a pouco. E, bom, o Senna não deu espaço para o Mansell passar, em nenhum jeito. E o circuito de Jerez tinha algumas curvas a menos do que algumas curvas a mais, melhor dizendo, do que o novo traçado atual. Não tinha a chicane antes da última curva, ali era uma curva rápida, que depois virou chicane, depois a panca que o Martin Donnelly deu em 90, mas o retão oposto que antecedia a Dry-Sack tinha uma chicane antigamente. Agora nem resquício de asfalto tem, cobriram tudo. Foram 14 milésimos, uma performance que colocava o Senna muito em evidência, até para a equipe grande, porque naquele ano ele começou com uma polêmica. Ele teria vetado, teria não, o próprio Derek Warwick confirma essa história, ele vetou o Derek Warwick na equipe com a justificativa de que para dividir 2 carros a 2 bons pilotos, a Lotus talvez não tivesse equipamento, não tivesse peças, não tivesse condições financeiras para tal. Então, se concentrasse tudo num carro só, ele traria os resultados. Foi o que fez um pífio piloto chamado Johnny Dumfries correr no carro, e o Senna realmente garantiu os resultados. Isso não pode ser negado. Ele garantiu a Lotus disputando o título até bem perto do final da temporada. E essa foi uma corrida sensacional, dentre outras que ele faria naquele ano de 86. Outra corrida, mais uma. Essa totalmente aleatória, mas eu sou obrigado a citar. Lembra que eu falei que a minha lista ia ser bem criteriosa e aleatória. Eu ia relembrar, embora de repente para muitos não sejam as maiores provas do Senna, mas eu ia relembrar corridas que fizessem o brasileiro relembrar como eram as grandes performances do Senna. Grande Prêmio de Detroit, de 1988. Primeiro que, para começar, em 87 ele já tinha vencido nessa pista, numa das últimas dobradinhas Senna-Piquet. Foi quando o Piquet começou a engrenar no campeonato de novo e partiu para o tricampeonato. O Senna com uma Lotus amarela que já era pior do que a Lotus preta, né? E mesmo assim o Senna continuou tendo boas performances com as 2 vitórias em Mônaco e em Detroit. E, bom, naquele ano o Senna deu um passeio. Em 88 o Senna vinha de uma sequência de provas meio complicadas. No Brasil ele abandonou. O Prost completou a prova. Aí ele venceu em San Marino, bateu sozinho em Mônaco, a famosa batida na Portier, onde ele estampou o carro, depois está quase 1 minuto na frente do Prost. Na corrida seguinte, ele ainda
chegou atrás do Prost no GP do México. Aí o Senna começou a reagir, venceu no Canadá, uma pista que ele gostava muito, sempre tinha boas performances no circuito Gilles Villeneuve, mas faltava mais para ele botar de cara que iria disputar o título. E veio o GP de Detroit, que, na minha opinião, foi o divisor de águas na temporada, porque ele meteu 38 segundos no Prost, numa pista que praticamente ele dominava. Foi a terceira vitória seguida do Senna em Detroit, e não é o atual circuito Belly Island, não, era um circuito dentro da cidade mesmo, ultra travado, muito travado. Ah, Mônaco é travado, vocês não viram nada, Detroit era muito mais. Ali o Senna se colocou muito bem para a disputa do título, mesmo que depois o Prost viesse a botar 50 segundos na França, mas era algo natural, porque o Prost conhecia Paul Ricard com a palma da mão. O Senna depois venceu em Silverstone, e aí eles foram alternando vitórias até o fim do campeonato, o primeiro título do Senna. Mas na minha opinião, esse GP de Detroit, ele é marcante pelo domínio. É uma das poucas provas onde desde a largada a gente sabia que o vencedor ia ser o Senna. Não tinha outra que não lembrasse dessa. E foi praticamente, a minha opinião, quando ele... Foi uma prova onde ele botou a cabeça no lugar e partiu rumo ao título, partiu rumo aos 3 títulos, fazendo a brilhante carreira que ele fez. As outras 2 provas, eu acho que essas sim vão aparecer na lista de todos. Porque foram conquistadas com equipamento inferior, e foram justamente nos 2 anos que a Williams tinha o carro de outro planeta, que era o carro que ele tanto quis correr, e quando ele foi para lá em 94, aquele monte de proibição de regulamento, que... Bom, deixa para lá. Vamos para 92. Lembra que eu falei Mansell pressiona de todo jeito e Senna não deixa passar? Que foi na Espanha. Aconteceu em Mônaco. Grande Prêmio de Mônaco de 92, o Mansell vinha de 5 vitórias seguidas, África do Sul, México, Brasil, San Marino, e aí viria ainda tinha o GP da Espanha, né? Barcelona tinha sido alçado para o início da temporada, de novo, e aí veio o GP de Mônaco. O Mansell podendo conquistar 6 vitórias seguidas, o Senna em busca da sua 6ª vitória no Principado. E bom, a corrida que parecia ser um passeio para o Mansell largou na pole, sumiu do mapa até fazer seu pit stop, até ter problemas no pit stop, ter que retornar aos boxes. O Senna fez uma belíssima prova, mantendo-se perto do Mansell, relativamente perto, para quando o Mansell teve esses problemas, poder assumir a liderança. Poucas transmissões, acho que só a transmissão da Eurosport pegou o momento que o Mansell foi para o box com o pneu furado. E aí o Mansell voltou em segundo e o Senna deu uma aula de como defender posição legalmente. O Mansell tentou de tudo quanto foi maneira a ultrapassagem. Botou de lado no cassino, botava de lado na Lance, botava de lado na chicane, na tabaque, nos S da piscina, na rascaça. Ele tentou por fora até na Nogs. Só faltava ele pegar o caminho do Mundial de Rally para tentar ultrapassar o Senna. E não conseguiu passar de jeito nenhum. O Senna segurou por 10 voltas de forma brilhante. No fim da prova, a cena clássica, um extasiado Mansell sentado nas escadarias do camarote real, esgotado porque não conseguia ficar de pé, e o Senna dando um banho de champanhe nele. Senna e Mansell eram grandes amigos. Aliás, aquela prova também mostra um bom equilíbrio emocional do Mansell, né? Se fosse o Mansell dos anos 80, por exemplo, ia chapar, tirar ele e o Senna da prova, como aconteceu em Estoril 89, né? Essa ele teve o controle para tentar até o limite e não ultrapassar os limites. Tanto que o Mansell foi coroado com o título mundial, que ele já devia ter conquistado antes, também tem isso, né? Bom, a primeira, não tem como não fugir disso. Na minha opinião, a temporada de 93 foi a melhor que o Senna teve. Porque não tinha carro, mal tinha motor, que era o motor Ford, que era bem pior, era uma atualização a menos do que o da Benetton. A Benetton também corria de Ford naquela época.
e a equipe principal da Ford era a Benetton, não era a McLaren. A McLaren tinha perdido os motores Honda, a Honda decidiu sair da temporada. O Senna mesmo estava insatisfeito e acabou fazendo um contrato por corrida. Imagina, um piloto tricampeão do mundo fazer um contrato por corrida. Mas foi o que sobrou para ele em 93. Chegou até a testar na Indy, tão insatisfeito que estava com a Fórmula 1 e com a própria McLaren. Naquela pista de Donington Park, foi a única prova que teve na Fórmula 1 em Donington Park. E, bom, foi um show do Senna. Igualmente um show do Rubens Barrichello, fazer a sua terceira prova naquele ano, largou de 12º para 4º. Talvez a primeira volta tenha sido muito mais genial do que a do Senna. Foram duas provas excepcionais, tanto do Senna quanto do Barrichello. Barrichello infelizmente abandonaria a prova faltando 3 voltas com pane seca. Mas tem um período da prova que resume toda a qualidade do Senna, todo o brilhantismo do Senna. Logo depois de um dos muitos pitstops que essa prova teve um problema no pneu da McLaren, não conseguiu trocar de forma rápida, enganchou. Bom, o Senna ficou uns 20 segundos no box. O Prost assumiu a liderança da prova. Assumiu uma boa distância, inclusive. E tava a prova, também vale lembrar isso, chovia e parava, chovia e parava, chovia e parava. Foi o fim de semana inteiro assim. Uma loucura para quem quisesse fazer pit stop. Logo depois desse erro da McLaren no pit stop, choveu. E o Prost foi para o box, lógico. O Senna não foi para o box. O Senna arriscou ficar na pista com pneu de pista seca na chuva. Não era um toró, mas era o suficiente para transformar a pista no sabão. Pneu slick, todo mundo sabe que qualquer chuva o carro desliza. O Senna assumiu a liderança, abriu distância, ele estava 14 segundos à frente do Prost, depois que ele reassumiu a ponta nesse instante da prova, quando o Prost foi botar o pneu de chuva. Ele recolocou o pneu de chuva e o Senna ficou com o pneu de pista seca no piso molhado. Ao final das voltas que se seguiram, foram 9 voltas. O Senna tinha aberto a distância para 27 segundos. O Senna conseguiu virar mais rápido de pneu de pista seca, mais rápido do que o Prost de pneu de pista de chuva, na chuva. Ali foi a maior demonstração do quanto o Senna era capaz de correr e o quanto ele era capaz de correr mais ainda na chuva. Interlagos já tinha deixado isso claro. Quando o Prost rodou sozinho no meio do temporal, o Senna segurou o carro e venceu de forma magnífica em Interlagos e foi para Donington Park para vencer de novo. E numa exibição de gala no circuito. O Senna botou quase 1 minuto e 10 de vantagem para o Damon Hill e todos os outros chegaram uma volta atrás. Inclusive o Prost, que não chegaria em terceiro. O terceiro lugar seria do Barrichello. No pódio, o Prost já olhou meio assim pro Senna, como quem diz, eu tenho que respeitar o cara. Aliás, aquela temporada de 93, que terminou de maneira fenomenal, com o Prost tetracampeão, o Senna vice-campeão, com 2 também corridas, digamos, comuns, mas o Senna trucidou, passeou nas últimas 2 provas, Japão e Austrália, principalmente na Austrália, onde ele largou na pole, foi a única pole dele em 93, botou 16 segundos de frente para o Prost e no pódio levantou o braço do francês. O Prost também fez a intenção de cumprimentar, o Senna cumprimentou e voltaram a se conversar, mesmo que timidamente, e aquela coisa toda que todo mundo já conhece. Mas essa temporada de 93 realmente mostrou o quanto que o Senna era assim um brilhante piloto. Dentre tantos pilotos que nós temos no Brasil, também deve se destacar isso.
Uma pena que hoje a gente não tenha campeonatos de base para surgirem mais pilotos bons. Mas são poucos os países que podem se dar o luxo de ter 3 campeões mundiais de Fórmula 1, cada um ao seu estilo, os 3 brilhantes. É isso aí, pessoal. Homenagem ao nosso eterno Ayrton Senna, né? 25 anos da sua morte em Imola. Deixem seus comentários aí embaixo, alguma corrida que vocês gostaram mais do Senna, se concordam ou não concordam com a lista, façam a sua, façam o seu top 5 de corridas do Ayrton. E opinem, deixem seus comentários, deixem suas opiniões. Inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho e participem sempre com a gente, porque só assim a gente vai crescendo cada vez mais, certo? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!